É uma No meio ideia, campo assim. do Flamengo tem um jogador que, se tu permitir que ele jogue, que é o Gerson, aí fica muito É complicado. o mais titular de todos com o Sampaoli. Mesmo quando não se joga de 3 em 3 dias, ele não tem o hábito de repetir time. Imagina quando ele joga, como agora, de 3, 4 dias. Então é muito improvável que ele repita as mesmas peças. Mas no banco do Flamengo, quarta-feira, estavam Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha. E eu nem vou falar do Matheus França, Cebolinha todos eles entraram. Todos eles entraram. O Matheus França, eu nem estou citando, poderia citar, porque a multa dele é de 1 bilhão e ele foi o melhor em campo contra o Curitiba quando ainda era o interino treinando. Então o banco do Flamengo, mesmo que ele troque as peças que começaram contra o Nublense, é muita gente de qualidade para jogar. Mas é mais. Desse Flamengo, que é o seguinte, o Flamengo do Sampaoli, ele onde estiver, ele vai marcar alto. Se ele marcar alto quem erra passe, os caras vão errar passe e vão estar a 20 metros do Kehler ou do goleiro que tiver, o John, quem seja, porque eles tomam a bola a 20 metros do gol. Como é que vai ter uma saída truncada se os caras vão fazer essa pressão e estão formatados para fazer isso? O querido vídeo tá maravilhoso, cara. Imprensa gaúcha com medo do Flamengo, apesar do momento do Flamengo, os caras comentam muito bem, então assiste o vídeo até o final, não pula, meu compadre, pra você ficar por dentro de tudo, tá? Vamos acompanhar aí os comentários sobre esse jogo Flamengo e Inter, Inter e Flamengo, ó, acabou, esgotou os ingressos do Inter, beleza? Não tem mais ingressos, os caras vão com tudo, hein? Ó, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, detona o like aí e se inscreve, humildemente eu peço sua inscrição aqui embaixo, inscrever-se e assiste até o final, não pula, senão você vai perder o debate, que tá muito maneiro, sempre com a presença ilustre do querido Guerrinha, que sempre solta ali as pérolas, uma figuraça o Guerrinha. Vambora, galera! E o jogo do Inter, o Inter vai enfrentar um time que esse treinador aí vai botar pra jogar. O Sampaoli vai botar pra jogar. E aí mora o perigo. Vem pra cima, né? E o Inter, hein, doutor Leonardo? Pois então, Pedro. A grande questão do Inter é como ele vai... 3 questões. Mas a principal é como ele vai formatar esse time para enfrentar o Flamengo. Tem um jogador que, embora a torcida não goste dele, mas eu vejo que o Mano se afeiçoa muito até pelo estilo de jogo que o Mano quer implantar, que é o Baralhas. Eu acho que o Baralhas joga. O outro meio-campista que a gente vai discutir, o outro volante. Não é o melhor começo, né, Tia? Mas o time começa pelo Baralhas, com todo o respeito que ele merece, porque sua tudo que tem direito para suar, mas você imaginar um time como o Internacional, dessa premissa, né, Léo? Começar por um jogador que ele entrega tanto suor, tanto comprometimento, mas tão pouca qualidade com a bola, não é uma boa. Mas se a gente for olhar o Inter, claro, eu concordo que tu pode ter mais qualidade, cobro isso, né? Tu tenha mais bola no pé, que tu tenha um time que jogue mais, mas o Mano gosta de times combativos. A ideia de jogo do Mano é é de trás para frente, é de um time sólido. E aí ele tem no Baralhas um fiador disso, um cara que se deixar corre 3 dias e cumpre a determinação do técnico. O Baralhas não é o cara que vai se enfeitar, ele é um cumpridor. Então é Baralhas, o Guerrinha tem falado muito bem do Campanharo, talvez o Campanharo entre para dar uma melhor saída, né, Guerrinha? E aí na frente eu acho que é o Maurício, acho que volta, pelo que o Maurício representa. Citado sem ser perguntado pelo Mano, né? Exato. Wanderson, Alan Patrick, e aí a dúvida, Guerra. Pedro Henrique para jogar em transição, ou o alemão, ou o Luiz Adriano para fazer a sustentação na frente? Essa é a minha dúvida. Eu até cheguei a cogitar, Léo, que ele pudesse abrir mão do centroavante e fazer um meio-campo com 3. Baralhas, Johnny e Campanharo. Liberando o Campanharo para se juntar no Alan Patrick. E aí abriria a mão do centroavante. Acho que ele não vai fazer. O Mano gosta da figura do 9. Naquele jogo que a gente tava falando ontem, na escalação que o Zé trouxe, tu não tinha ideia que o Inter foi tão bem, tu não tinha ideia do centroavante, assim, definido como tal. Do ano passado? Tu tinha o David. Não era o David jogando... Que não é, então... Porque não tinha, o alemão tava no banco. Isso. E até entrou. É uma ideia, No meio campo assim... do Flamengo tem um jogador que, se tu permitir que ele jogue, que é o Gerson,
Aí fica muito É complicado. o mais titular de todos com o fica Sampaoli. muito A complicado, questão, né? Guerra, é que o Sampaoli, por Arrascaeta tradição... também? Não, ele tá com lesão Não, de esse pubis, não. nem com bola tá O Sampaoli, ele fala do Gerson como se fosse um filho dele, coisa mais esquisita. Ele fala mas com é carinho mais diferente. que isso, Diogo. O Sampaoli não costuma, mesmo quando não se joga de 3 em 3 dias, ele não tem o hábito de repetir time. Imagina quando ele joga, como agora, de 3, 4 dias. Então é muito improvável que ele repita as mesmas peças. Mas no banco do Flamengo, quarta-feira, estavam Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha. E eu nem vou Que falar entrou. do Matheus França, Cebolinha todos eles entrou. entraram. Todos eles o entraram. Everton Ribeiro O Matheus França, eu nem estou citando, poderia citar, porque a multa dele é de 1 bilhão e ele foi o melhor em campo contra o Curitiba quando ainda era um interino treinando. Então o banco do Flamengo, mesmo que ele troque as peças que começaram contra o Ñublense, é muita gente de qualidade para jogar. Mas a ideia eu acho que ele mantém. Isso, A sim, ideia é que o Mano tem usado no segundo tempo, quando o Mano precisa atacar muito, assim, que eu chamo de... Quando bate aquele modo desespero, ele aciona o modo desespero. O Inter tem que ganhar, o Mano bota o time dessa forma mais agressiva. Que são os três. Pela direita, Marinho. um híbrido de lateral e extremo, o cara vai ocupar aquela faixa. Pela esquerda, um lateral mais agudo, que é o Tauan. Tem feito com o Ayrton Lucas, né? E é o meio-campo com o tripé e os atacantes. Eu acho que ele não foge disso. Ele e o Sampaoli. O Sampaoli. Ele inventou e deu certo, justa se diga. Ele inventou o Marinho de perna esquerda na lá direita e o cara deu passe pros dois. Mas é o que o Pedro Henrique faz na ideia do Eu só não acho, não Mas entendo, se- Léo, mas que o seja Marinho- desespero isso. É uma coisa organizada, é uma ideia tática. Não é. É o que eu brinco, Não é um que modo, modo assim. desespero que quando o Inter tá pressionado, precisando ganhar do CSA, precisando fazer gol contra o Metropolitanos, o Mano abre mão da convicção dele de um time mais sólido na defesa e joga o time pra frente. Mas tá certo. É um Que o- batismo que eu no dei, meio- mas não tem que é que fazer o Mano isso. esteja Sim, entendi. desesperado. No Entendi. meio da semana, quando deu certo isso, que o Marinho foi um dos destaques do time, o adversário era um adversário que se defendia. E só. Tá? Isso, ó. Agora, aqui no Beira-Rio, pelo menos o Wanderson vai atacar o Marinho. E aí nós vamos ver o Marinho defendendo. E eu acho que não tem a capacidade para isso. Ele vai bater com o zagueiro lá. Exato. A ideia do trio de zagueiros é pra Mas isso. vem cá, se ele jogou com 3 atacantes contra o Fortaleza lá, por que não repetir aqui? Porque o adversário tem mais qualidade, Pedro. O adversário é um time que tem um meio-campo muito qualificado. E tu ganha e perde jogos aí no meio-campo. Então ele precisa ter um cuidado imenso nesse setor do campo para não ser envolvido. Quer dizer, tu bota aí Everton Ribeiro. O Gabigol tá voltando um pouquinho, não volta muito, mas volta. O Gerson, o Thiago. E jogou o Vidal quarta. E o Vidal? Quer dizer, é muita qualidade. O Vidal- Então tu tem que parar esse setor aí. O Vidal talvez seja o jogador que mais possa se beneficiar da presença do Sampaoli no Flamengo pela experiência que eles têm juntos de seleção chilena. chilena. E Certa o Marinho vez, também, né? Marinho não, e o também. Marinho também, é verdade. Certa vez o Lauro Quadros, o imenso Lauro Quadros, disse aqui no Sábados: eu estou aqui para dizer as coisas que ninguém diz. diz. Eu não tenho, jamais vou ter a pretensão lá, mas eu estou aqui para dizer as obviedades de maneira solene. E por vezes enganosa. As obviedades que todo mundo diz Todo de mundo maneira diz, mas eu vou solene. dizer de uma maneira solene. Que é o seguinte: eu vejo nesse jogo, dentro de tudo isso que vocês falaram, e olha, praticamente eu não discordo de nada, mas eu vejo um elemento que para mim ele é fundamental, que é a eventualidade de um gol no início do jogo. Todo mundo De diz, qualquer "Pô, dos lados ou do Flamengo? de qualquer dos lados, Maurício. Ele Aí muda é o que tá. jogo, ele Porque muda. se o Flamengo. Aí tá a obviedade, pô, gol Muda. cedo. Zé Alberto tá dizendo aí que gol cedo é bom. Claro que tô dizendo. Mas o gol cedo, se o Inter leva um gol cedo, provavelmente Tem que sair do desarticula prumo. Tem que sair do tudo prumo. que o Inter pensou pro jogo. E o Flamengo pode fazer um gol cedo porque é da sua natureza. Como o Flamengo e como o Sampaoli. Já se o Inter faz um gol cedo, aí é fácil de ver. O ano passado foi um Foi gol isso. cedo também. 2, que né? 20 minutos estava 2-0. E aquilo ali não é que desarticulou o Flamengo, mas deu tranquilidade ao Inter. Então, o início do jogo ele é importantíssimo, porque um gol cedo, ele vai, no caso do Inter, mexer muito com a estratégia. No caso do Flamengo, nem tanto. Mas a insistência do Flamengo no seu estilo, tendo prejuízo no placar, pode ajudar o Inter. O jogo arrastado é melhor para o Flamengo.
Que tem mais qualidade. Exatamente. E o Flamengo com um trio de zagueiros, o Guerrinha já disse isso ontem também, né, a gente debateu, o Flamengo com um trio de zagueiros, você tem que ter um centroavante, no caso do Inter, que se mexa mais. Claro. Senão ele fica ali contra 3, ele vai ficar perdido, o Inter fica com um a menos daí. Acima de tudo, Diogo, o que me parece que o campo continua dizendo, e eu tenho a convicção de que o Mano, bom treinador que é, está lendo e avaliando, o que o Pedro Henrique jogou no meio da semana, você não pode tirar o Pedro Henrique, tio. Não tem argumentação tática que tire o Pedro Henrique de entre os 11 titulares, seja lá o suposto 4-2-3-1, 5-5-77, o Pedro Henrique joga. Porque ele é, além de ser o cara que tecnicamente responde, que fisicamente responde, ele é um cara que pega a torcida para o lado do time. Você não pode confrontar a torcida porque o seu adversário já é duro o suficiente para você ainda ter uma torcida tensionada contra você. Se fosse só porque o cara tem olho verde, não é. Ele entrega, o Pedro Henrique entrega no campo. Como é que vai ser banco? Ô Maurício, vendo o Flamengo jogar na quarta, né? Foi na quarta? Quarta contra o Fluminense. O Flamengo joga com esse tripé no meio, jogou o Thiago Maia, Vidal e Gerson. E o Gabigol flutuando ali como um camisa 10 livre, assim. O que o Arrascaeta vai fazer quando voltar? Se o Inter jogar com Baralhas e Johnny, ou Baralhas e Campanharo, tu vai precisar de mais jogadores no meio campo. E por isso eu tô fazendo a leitura de que o Maurício volte. Não, perfeito. Porque o Maurício é um cara que recompõe muito e preenche esse meio campo. O Wanderson volta, mas volta pelo lado. E aí a minha dúvida é se o Mano vai botar um cara lá na frente para segurar a bola quando o Inter sair, ou se o Mano vai esperar que esse Flamengo ataque e vai atacar, como ele diz, em transição, na velocidade. Retomada e que força. O Pedro Henrique dá isso para ele mais. E o Wanderson dá isso para ele. Porque o Inter não tem o centroavante capaz, teoricamente, claro, tá? De decidir coisas favoráveis para o Inter. Trabalhar a bola. Isso. Já o Wanderson e o Pedro Henrique pode te dar muito mais. O ano passado o Mano usou uma expressão, eu acho que ele foi muito feliz ali para resumir a ideia do Inter, e é isso mesmo, é o que a gente está falando aqui. Ele disse assim, olha, lá pelas tantas, numa entrevista, nós somos um time de retomada e força. É isso. Eu acho que é assim que o Inter tem que jogar. Mas aí ele teria que abrir mão do centroavante, Diogo. E eu acho que ele não vai abrir. Não, mas a força que eu digo é o seguinte, é tu retomar e aí tu tentar ser mais agudo, sabe? Não retomar e jogar na trombada, não é isso. Te lembro que eu falei Eu acho que tem que ser assim, Guerrinho. Eu acho que é jogo para jogar com dois extremas. Dois que eu falei ontem da questão que eu não vejo nos nossos clubes e não vejo no Inter, a energia, é isso que eu acho que falta. A retomada, o Inter sem o Gabriel perdeu em retomada desde que o Gabriel saiu e nunca recuperou. E a força o Inter não tem. Do jeito que tinha no a força passado. que eu digo é tu pegou a bola, vai. É cabeça e perna. O mais parecido com o Gabriel, que apareceu até hoje, claro que são 30, 35 minutos, a gente pode falar, é o Campanharo. É muito cedo para te fazer uma avaliação definitiva. Mas o que ele fez me lembrou o jeito que ele se move, né? O Gabriel era uma síntese eu não sei se o Campanharo tem o desarme. Porque o adversário não exigiu isso dele. Agora, ele tem a saída da bola. Tem. Ele tem isso, ele tem. E tem o passe em direção ao gol, tem velocidade no passe, erra poucos passes, pelo menos nesse jogo. Aí entra outro ponto. Falta ver mais. Desse Flamengo, que é o seguinte, o Flamengo do Sampaoli, ele onde estiver, ele vai marcar alto. Se ele marcar alto quem erra passe, os caras vão errar passe e vão estar a 20 metros do Kehler ou do goleiro que tiver, o John, quem seja, porque eles tomam a bola a 20 metros do gol. Como é que vai ter uma saída truncada se os caras vão fazer essa pressão e estão formatados para fazer isso? Outra coisa, a gente tá falando de um Flamengo, daqui a pouco o Potter estivesse aqui e diria, o Real Madrid e tal. Quem é que marca o Ayrton Lucas, por exemplo? O Ayrton Lucas hoje o principal jogador de ataque do Flamengo. O Pedro Henrique marca. E o Vitão ali. Mas o Wanderson marca o Marinho. Ou no mínimo preocupa o Marinho. Porque o Marinho vai, eu perdi essa bola. Daqui a pouco lançam atrás pro Pedro Henrique e pro Marinho. É um problema para eles. Vai ter no lado do Ayrton Lucas um zagueiro jogando de lateral, que é o Igor Gomes. Que inclusive é o motivo da saída do Mário Fernandes. E que vem bem, aliás. O Mário Fernandes viu que ele ia virar o terceiro, que ele veio para ser primeiro, não conseguiu se afirmar. E estava virando terceiro, porque a resposta do Igor Gomes é muito imediata e muito boa. História do Mário Fernandes. Então vai ter um cara para marcar aquele lado ali. E com energia. Com energia. Novo, é um cara novo. Bola alta defensiva, velocidade com a bola conduzida. E se ele quiser, Léo, virar lateral, botar na cabeça. Rapaz, tem lugar aqui, até na seleção brasileira, essa posição aqui é a Bangu. Ele tem tamanho, tem velocidade, ele vai ter que treinar fundamento, cruzamento.
todo o fundamento ofensivo que ele não tem, mas ele é muito bom defensor, ele tem velocidade para lateral e as 3 amostragens que nós temos dele pelo lado, eu gostei. E aquela estratégia, aquela possibilidade de fazer o gol cedo para o Inter me parece fundamental. Fundamental. Eu não... Vai ter que combinar com o Flamengo, né? Mas Mas o Flamengo, Pedro, eu não sei. Vários. Eu não sei se o Flamengo, como é que vai ser o Flamengo daqui para frente. Mas o Flamengo é vulnerável do meio para trás. É um dos grandes problemas que o Flamengo enfrentou, foi que tomou muito gol esse ano. O momento do Flamengo gol. não é bom, né? Mesmo jogo com o Sampaoli, em que o Sampaoli, o Flamengo hoje 2-0, Não foi um bom jogo do Flamengo. Não foi um bom jogo do Flamengo. Passou longe. A vulnerabilidade do Flamengo, ela começa a se... Tu vê, no tempo, o melhor momento do Flamengo de defesa, que eu me lembro, foi no tempo do Jorge Jesus. Ah, não, mas todo time é bem... Um espanhol, não, mas tinha ali, o Pablo Mari. Espanhol. Foi a melhor figura defensiva que o Flamengo teve nesses novos tempos e que quando foi embora, o Rodrigo Caio nunca conseguiu resolver, não só pela questão de saúde, mas também porque o Rodrigo Caio é fraco para a exigência do Flamengo. Os outros que foram tentados, eles têm muito menos... O Flamengo tem um abismo entre os jogadores de frente e a retaguarda. Tem uma matéria aqui do GE. E a proteção na defesa do Flamengo também mudou. O Flamengo às vezes se ressente do William Arão. Sampaoli nunca repetiu a escalação nos 5 primeiros jogos. Não, ele na entrevista de apresentação, ele disse que, bem assim, teremos jogos e jogos. Ele foi até polêmico, isso foi muito discutido, porque a questão era se os dois iam jogar juntos, o Gabigol e o... Já tá na cara que ele não vai repetir, porque se ele nunca repetiu a escalação nos 5 primeiros jogos nos trabalhos dele, tem uma matéria sobre isso que eu tô vendo. Não repete, é por questão... E outra, o Flamengo tem a Copa do Brasil, né? Reverteu contra o Maringá, tomou 2. Querendo ou não, ele tem que fazer 3 no Maringá. É o Maringá, mas tem que fazer 3. Tem que fazer 3. Ele abre 3. De 2-0 contra? Exato. Quando o juiz apitar, tá 2-0 Maringá. 2-0, então tem mais isso. Ele tem o jogo esse do meio de semana da Copa do Brasil que o Flamengo precisa ganhar. Ele tem e vai passar a escalação. Ele tem que planejar 2 jogos, né? Sabe que eu não sou dos grandes fãs do Sampaoli, né? Diga-se de passagem. O Sampaoli eu acho que é muita pirotecnia como personalidade. Eu acho que ele deixa a personalidade dele interferir no trabalho dele. E quero lembrar que quando fala, às vezes o pessoal se engana também. Diz, não, ele foi campeão 2 vezes com a seleção chilena. Não, ele foi campeão uma vez e foi mandado embora. Não foi ele que quis sair da seleção chilena. Foi o Pizzi, o segundo campeão. A primeira ele pegou uma geração chilena privilegiada. Para mim, melhor de todas. Melhor de todos. Um grande trabalho. E era contestado durante a Copa América. O pessoal achava que o São Paulo trabalhava pouco. Os chilenos diziam Ele isso. tem uma Sul-Americana pela Católica. Aí é o grande trabalho dele, na minha opinião. Universidade de Chile. Quem viu a Universidade de Chile, esse era o time do Arangues. Para mim, esse time do São Paulo. E o trabalho no Santos, a descoberta do Marinho, são bons trabalhos. Ele é um bom técnico. Ele tem poucos títulos e bons trabalhos de boas campanhas. Esses aí, não, no Chile, com a Universidade de Chile, ele ganhou. Isso. E a Copa América. Mas depois... É campanha e campanha. A base estava ali, né, Zé? Na Copa do Mundo, ele foi corrido pelo jogador. Aquele foi um episódio ruim. Ele perdeu o poder para os jogadores na Copa. É que ele é um cara... Mas na Copa anterior, 18. Se não fosse o travessão... Tem aquela imagem, né? Tinha mandado o Brasil... Como é que é o nome do atacante? Pinilha. Se não fosse o travessão, não tinha tido 7-1. E o São Paulo tinha jogado com a Alemanha. Mas me ajudem nessa imagem aí, que tu tem assim, tu tem o Messi... E qual era o outro jogador? Isso aí, era o Messi e o Mascherano. Os caras falando assim de como é que o time ia jogar assim, e o São Paulo é a revelia dele, os dois decidindo como é que a coisa ia ser. O auxiliar dele, e era no Chile, é o BKSS, que foi técnico de defesa, né? E o cabeludo, o cabelo comprido, né? O Scaloni era assistente dele, tinha comandado a seleção na Sub-20, mas um dos episódios é que ele e o BKSS quase se pegaram no pau na frente dos jogadores. E ele vai perdendo o controle. Mas ele sempre foi maluco, Maurício. Ele é do interior da Argentina. E, se não me engano, ele trabalhava num banco. E treinava um time amador no final de semana. Continua trabalhando no banco. E aí ele foi expulso. Era o campeonato amador na Argentina. Ele foi expulso. E não podia ficar na beira do campo. Ele sai do estádio. Aqueles estádios acanhados. Típico estádio argentino, com uma árvore do lado de fora, ele sobe na árvore e fica mandando e começa a dar orientação de cima da árvore. Ele é uma figura. Ele tem campanha no Olympique, ele é vice-campeão francês. Ele tem mercado, do gente. Gerson. Ele treinou, ele treinou na Espanha, o Sevilha, o Olympique é um grande time na França, quer dizer, ele é um cara respeitado, ele tem mercado. Mas agora eu tava lembrando, Léo, do BKSS, ele também fica que nem o Sampaoli, caminhando, que nem um maluco pra cá e pra lá, pra cá e pra lá. Tu imagina esses dois juntos, nossa senhora. Bom, para domingo ainda, Pedro, o Inter atualizou hoje a previsão de público
E eu acho muito legal. E o horário acho que ajuda muito também, né? Além de ser um grande jogo. Passou de 35, que eram as iniciais, para 45 mil pessoas. É o Flamengo. É o Flamengo. 45 mil. Galera do interior vem, né? Como será o desempenho da dupla Grenal no Brasileirão? Opções: ambos vencem, só o Grêmio vence, só o Inter vence ou nenhum vence. Eu vou dar meu palpite. Vamos lá. Vamos começar pela mesa então, Guerra. Nenhum vence. Nenhum vence. Nenhum. Daí o palpite. Tem palpite aí, Zé? Tenho, Bom, mesmo do Guerrinha. Jogo o com 2 Leonardo, empates. o palpite. Eu acho que o Grêmio ganha e o Inter pode ganhar. O jogo é pro Inter. Esse jogo contra o Flamengo é jogo pro Inter do Mano. E aí, Maurício? Eu acredito em vitória do Grêmio e acredito que o Inter vai sangrar uma bigorna e empata com o Flamengo. Sangrar uma bigorna. Tá bom. Temos aí o pessimista. Eu vi Não, o- eu sou Também otimista. Como otimista, Não, eu O sou otimista, digamos. Eu Também vi o- conhecido por velhinha de Taubaté. 100%, o Léo disse que é 100% de aproveitamento, Guerra. Guerra. Dupla Grenal, Ué? ambos vencem. Eu- Então tá aí, meus amigos, mais um dia assistindo a imprensa gaúcha. Amanhã também, acho que amanhã, não sei se amanhã tem programa deles no sábado, tá? Mas falando aí desse clássico contra o Internacional, do Internacional contra o Flamengo, na visão deles lá, eu acho importante, acho legal a gente ter essa importante também, ter esse termômetro deles lá, e você vê como eles respeitam o Flamengo, né, cara? O Flamengo pode estar passando por um momento difícil, complicado, ele não, é o Flamengo, porque o Flamengo vai atacar, e aí o Inter tem que botar um volante de mais de marcação, tem que tirar o centroavante, não sei o quê. Você vê como existe esse respeito pelo Flamengo, apesar do momento que o Flamengo passa, que vai melhorar com o Sampaoli. Vamos torcer para que dê tudo certo realmente nessa partida aí, beleza? Rapaziada, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, meu querido. Aqui embaixo, ó, se inscreve aí, aciona o sino, amassa o like. Tamo juntão, saudações de Brunegres.